Então, a Dosiflow, ela trabalha com soluções para dosagem de químicos em geral, então, preparadores de polímero, equipamentos de dosagem, sistemas completos de monitoramento e controle, sistemas de produção de cloro-gás e de dióxido de cloro. Isso é um pouco do que a Dosiflow ela fornece aos seus clientes, sempre buscando entregar soluções completas. Então, esse é o trabalho da Dosiflow e é como ela atua hoje no mercado. Ela prioriza atender as principais certificações requeridas pelos clientes, então ela tem uma abrangência bem grande em relação à sua produção e também ao dos seus parceiros, atende aí as principais normas para a indústria, inclusive a NSF, que é para consumo humano, né? E eu vou apresentar aqui o estudo de caso de um sistema em Portugal, de barreira em Portugal. A Lutigesco é a empresa parceira da Dosiflow, eu sou funcionária da Lutigesco. Ela atua em 80 países, está presente em 6 continentes e ela trabalha sempre com os parceiros que desenvolvem soluções. Tem uma estrutura forte corporativa de compras bem robusta, soluções personalizadas, é o que ela procura oferecer, e investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. A Lutigesco é uma empresa tradicional, ela tem 71 anos de história, iniciou seu trabalho através de produção de bombas de tambores, ela patenteou esse tipo de tecnologia 70 anos atrás, e ela busca sempre oferecer produtos seguros e confiáveis, com bastante qualidade. Com seus parceiros, ela trabalha com uma estrutura forte de engenharia para desenvolver o projeto e executar no parceiro, que é o que acontece aqui na Dosiflow. Então, aqui são alguns exemplos de sistemas montados pela Lutigesco com os seus parceiros. Então, são kits de dosagem, sistemas completos, para atender às necessidades dos clientes. Então, ela já oferece uma solução completa, desde um skid simples, uma bomba dosadora com uma válvula reguladora de pressão, uma coluna de calibração, até um sistema mais complexo dentro de um container, um sistema todo montado. Então, são alguns exemplos que a gente tem de soluções de engenharia. O nosso estudo de caso, ele é um estudo de caso que foi feito em Portugal, foi uma planta piloto, que buscava oferecer, que tinha como objetivo oferecer segurança, qualidade e resiliência para o sistema de água. Então, atendendo às principais normas europeias, né? Então, esse sistema era um sistema de geração de hipoclorito in situ, foi produzido, foi implementado em 2 vilas na cidade de Barreiro, a vila de Penalva e na vila de Coina, e atendeu 5.000 habitantes dentro desse abastecimento. As principais vantagens nessa planta piloto em relação à qualidade do produto produzido, a menor agressividade no sistema de água como um todo, a menor formação de subproduto da cloração, o clorato, a maior estabilidade do hipoclorito produzido e uma redução significativa de custos. O grande valor que essa planta piloto trouxe à aplicação foi a resiliência, porque na Europa, acho que é diferente do que a gente vê aqui no Brasil, a normativa ela pede que os sistemas tenham uma resiliência para se houver algum problema no suprimento, de suprimento. Então, por exemplo, para o abastecimento de água é essencial ter o agente de desinfecção. E esse agente de desinfecção, que é o cloro líquido, ele tem 2 ou 3 fornecedores na Europa só. Então, a normativa, ela visa que os sistemas eles tenham mais autonomia e que se houver uma guerra ou se houver algum problema de abastecimento dos insumos, a população não fique sem o tratamento de água adequado. Então, essa foi a principal vantagem, principal motivo dessa planta piloto. Então, melhorar essa questão da infraestrutura para ela não ser crítica. Entre outras vantagens que a gente vai ver. No sistema de água, sempre é necessário ter um residual de cloro para combate de contaminação. Então, esse residual é sempre através do cloro ou do dióxido de cloro. Isso que é o medido e esse é o agente de desinfecção que tem que ser mantido. Ambos
os insumos, né, ambos os agentes de desinfecção, eles são produzidos na forma líquida e eles geram subprodutos. O subproduto do dióxido de cloro é o clorito e o subproduto do cloro é o clorato. Então, esses dois subprodutos, eles são medidos e monitorados. Então, existe uma normativa também que diz que existe um máximo de subproduto aceitável para o consumo humano. Nesses dois gráficos que a gente está vendo aqui, existe a informação da degradação do cloro. Então, o primeiro gráfico ele mostra qual que é a degradação do cloro e ele mostra que quanto maior a concentração do cloro, mais rápida é essa degradação. Isso acontece quando o cloro, o hipoclorito de sódio, ele é transportado ou concentrado, a concentração dele produzido varia entre 14% e 17%, e quando ele é produzido e está nessa concentração, ele degrada muito rapidamente. Porém, nele fica presente o clorato, e esse clorato é um subproduto que está sendo adicionado na água. Quanto maior a degradação que existe, maior a necessidade também da dosagem. Eu preciso dosar mais o produto para ter o resultado efetivo no agente de desinfecção e, consequentemente, eu tenho uma maior dosagem do subproduto, que é o clorato. No segundo gráfico, a gente pode ver essa questão da quantidade do subproduto existente no ponto de distribuição e no ponto de consumo. A solução que foi apresentada pela Nutigesco, ela é uma solução simples que contém 7 elementos, né? Ela contém um descalcificador, que é um sistema onde eu vou tirar o cálcio da água e vou fazer a minha solução de salmoura. Eu tenho um eletroclorador, que ele vai gerar a descarga elétrica, né? Ele vai produzir por eletrólise o hipoclorito de sódio. Tem um medidor controlador de 2 amostras, né? Para medição de pH, cloro e cloro, o ácido hipocloroso, na verdade, né? Que é o agente efetivo do cloro. Tem uma bomba dosadora, que é praticamente a mesma dosadora que se utiliza quando eu trabalho com hipoclorito de sódio concentrado. Eu também tenho no hipoclorito de sódio produzido. Uma bomba de tambor. Nesse sistema é bem interessante porque eles definiram que o hipoclorito ele seria produzido de forma linear, concentrada, e que o excesso ele iria para um tanque reserva. E esse tanque reserva, com uma bomba de transbordo, é utilizada para N outras finalidades dentro do sistema. Então, acaba gerando o hipoclorito para outras finalidades também. Então, é utilizada uma bomba de transbordo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Também tem um tanque de solução já do hipoclorito formado, né? E um tanque reserva, que é esse tanque de transbordo que eu comentei. A Nutigesco ela pode oferecer duas opções, uma montagem em skid já integrada para sistemas de baixa capacidade, então sistemas menores pode ser oferecida uma solução compacta, completa, ou nesse caso de Barreiro, em Portugal, foi oferecida uma solução customizada com sistemas montados de acordo com o que o cliente pediu e um tanque por separado por conta da capacidade requerida pelo cliente. Aqui a gente tem a bomba de transbordo que eu comentei, que é uma bomba acionada por bateria, que é onde o hipoclorito em excesso ele fica reservado e se utiliza para outras finalidades. E aqui tem uma comparação entre o investimento feito no equipamento, na instalação, na instalação por completo, né? Que são os 7 itens: clorador, a dosadora, o descalcificador, o medidor controlador das amostras, a bomba de transbordo, o tanque de salmoura, o reservatório de hipoclorito, o reservatório secundário. Foi um investimento de 20 mil euros. E o OPEX, que é com um valor de 1.771 euros por ano. Aqui esse gráfico ele mostra que trouxe uma redução nos custos operacionais que varia entre 23% e 60%, com uma redução média em 44% nesses dois sistemas, já considerando todo o consumo de energia. Então, mesmo com o investimento inicial e com o consumo de energia, o tratamento ele ficou 44% mais baixo do que o tratamento convencional adotado.
benefício encontrado no sistema, não somente em relação a benefício econômico, também foi a estabilização entre o ponto de consumo e o ponto final. Não houve a necessidade de fazer a superexploração no ponto de distribuição, se comparado com o ponto final. E isso é uma grande vantagem em relação à quantidade de explorato formado. Os benefícios apontados nesse sistema são simplicidade operacional, isso dito pelo cliente, né? A tecnologia intuitiva, o sistema é super simples, é somente adicionar o sal na solução, então o operador tem muita facilidade para fazer essa operação. Segurança operacional, porque também não tem o contato com o químico concentrado, é muito mais leve, muito mais tranquilo trabalhar com uma solução de uma concentração de 0,4% a 0,7% do que uma solução de 14% a 17%. Houve a economia financeira, existe a estabilidade do cloro, então se mantém a mesma concentração no ponto de distribuição e no ponto de consumo. A questão da pegada do carbono, né, que é muito falado por não ter o transporte do químico na quantidade, na concentração, então também teve uma redução aí no carbono. Redução nos subprodutos, clorato e trialometano. Aqui eu coloquei teórico porque nesse caso em específico a qualidade de água é excelente. Então quando a qualidade é excelente, acaba não tendo a formação de trialometano. Mas quando existe uma qualidade de água que já não é tão boa, existe sim a formação dos trialometanos. Então é um benefício que nesse caso é teórico, mas se for aplicado para uma outra situação pode existir, precisa ser mensurado. E a questão da resiliência do sistema, o sistema tem total autonomia de trabalhar sem a necessidade de depender de poucos fornecedores do hipoclorito de sódio.